Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você sabia que a comunicação é um elemento chave quando a gente fala do processo de liderança? Bom, eu sou o Wilson Rios, sócio fundador da Quinto Elemento Consultoria e quero falar com você sobre os elementos da comunicação. Bom, falando dos elementos da comunicação, vamos entender o seguinte, né? Qual é o processo, qual que é o passo a passo, o fluxo dessa comunicação, que é muito importante para todos nós líderes. Então nós precisamos entender o seguinte, toda comunicação ela está dentro de um contexto, que ele vai influenciar muito o processo da comunicação, mas a gente já vai falar disso já já. Então, toda a comunicação está dentro desse contexto, quando a gente fala de empresas, né? Então a gente está falando desse mundo empresarial, ele está dentro desse contexto. E aí, esse contexto tem duas figuras-chave aqui, o emissor e o receptor. Eu, como emissor, ponto importante, sou o responsável pela comunicação. Então, eu que sou o emissor da mensagem, que estou escolhendo como codificar essa mensagem, por qual canal que eu vou mandar essa mensagem, eu preciso pensar isso muito bem, como que o meu receptor vai receber isso e vai conseguir decodificar. Então, por exemplo, quando eu falo desse processo, né, codificação, mensagem, decodificação, estou falando o seguinte, eu vou falar com uma pessoa, eu vou falar, vou escrever, vai ser através de figuras, vai ser através de gestos, quais as melhores palavras ou não, os sinais que eu vou mandar para que realmente a pessoa receba bem essa mensagem. Caso isso não aconteça, imagina que eu estou usando algumas palavras mais rebuscadas, talvez esse meu receptor não entenda, porque aí entra também o outro processo, né, que é o retorno da comunicação. Então, quando eu emito uma comunicação, isso gera uma resposta que automaticamente vai gerar um resultado. É isso que eu espero, principalmente quando eu falo de liderança, né? Nós líderes vamos falar algo para as nossas equipes, eles vão receber, devem processar e emitir uma resposta, né? Uma ação, um trabalho realizado ali através dessa comunicação, que isso gerará um resultado. Se esse resultado estiver ok, ótimo. Se não estiver ok, é porque alguma coisa na minha comunicação não foi adequado. Lembrando que aqui é o ponto talvez mais importante dessa nossa fase aqui desse vídeo, é o seguinte, entender que eu, emissor, sou responsável pela comunicação. Então, nós, comunicadores, líderes, devemos excluir da nossa fala "você não me entendeu". Porque, na verdade, quando a gente for pensar na essência da comunicação, fui eu que não fui claro na minha explicação, certo? E talvez essa clareza passe por um processo aí de dificuldade de absorção do conteúdo por parte do receptor, porque a gente tem algumas coisas que a gente chama de ruídos da comunicação. Então essa também é uma outra parte muito importante para nós. Então a gente precisa entender, antes da gente sair falando, nos comunicando de uma forma automática, né? A gente precisa parar e pensar, quais são todos os ruídos que podem estar envolvidos nessa minha comunicação? O ruído pode ser uma questão ambiental mesmo. Tem barulho, a pessoa tem outros estímulos, então eu estou conversando com a pessoa está ali respondendo, está no celular, eu estou competindo a atenção das pessoas. Então, isso é um ruído. Agora, existem outros ruídos também que são internos, que a gente precisa pensar sobre isso. Por exemplo, um ruído muito comum, né? Crenças. Então, eu estou falando com a pessoa, então eu estou aqui falando sobre liderança, conceitos de liderança, dando uma aula de liderança, e a pessoa tem uma crença. Por que eu estou assistindo essa aula se eu não nasci para ser líder? Então, essa crença é um ruído. Ela não vai conseguir decodificar, ela não vai conseguir gerar uma resposta por conta da minha comunicação. Então, de novo, como eu sou o emissor e eu sou o responsável, eu preciso perceber que o meu público tem uma crença, certo? Que não vai deixar, que vai bloquear, vamos melhor dizer, essa comunicação. E aí, com isso, eu preciso já trazer argumentos que quebrem essas crenças. Outros ruídos também que são importantes, que a gente deve
nos preocupar quando a gente vai conversar com uma pessoa, seja um público ou seja numa conversa individual. Estados emocionais. Se a pessoa está com raiva, se ela está triste, se ela está feliz, né, se ela está com medo, enfim, dependendo do estado emocional dela, ela vai ter uma dificuldade ou uma facilidade de absorver esse conteúdo. Então imagina que um líder está falando alguma coisa, isso é muito comum nas empresas. O líder está falando algo e a pessoa está com medo com a presença daquele líder, aquele líder mais autoritário, então uma comunicação mais dura, né? Até o estado emocional do emissor também influencia muito nisso. E aí ele pergunta assim, alguém tem alguma dúvida? Eu com medo vou falar não, certo? Mas eu não entendi nada, porque meu estado emocional de medo está tão aflorado que eu não consegui nem prestar atenção no que estava acontecendo ali. Então isso também é um outro ruído de comunicação. Então eu preciso, quando eu percebo que a pessoa está com um estado emocional adverso à minha comunicação, eu preciso preparar esse contexto para essa comunicação ser absorvida. Ou eu deixo para depois, ou eu vou primeiro, de repente ela está com raiva, eu vou acalmá-la. Então tem todo esse processo que a gente precisa ter antes, porque senão o ruído vai atrapalhar a absorção e o meu retorno, o meu resultado não vai ser o esperado. Outra coisa também que é muito comum é quando o receptor ele está num estado de defesa. Então o que acontece? Está ligado também a estados emocionais, mas dá para diferenciar algumas coisas. Eu estou falando algo e o meu receptor já está pensando na resposta. Ele já está me julgando, já está ali num processo mental. Então o que acontece? O cérebro dele, a atenção dele, o foco não está em mim mais, mas sim na mente dele de como ele vai criticar, julgar. Então é um estado de defensiva. Então preciso perceber esses ruídos, né? Como eu falei, um outro ruído talvez seja a linguagem. É muito comum, e eu passo por isso no meu dia a dia, né? Como consultor, converso com vários especialistas. Então, vou conversar com o médico começa a falar termos que eu falo, peraí, não entendi nada, né? Ou com advogados, engenheiros, pessoal de TI também. Então, talvez eu preciso tomar cuidado. Será que o meu público conhece esses termos? Eu posso usar ou vai ser uma barreira? Porque isso pode, inclusive os ruídos, eles acontecem não de forma isolada, mas eles podem acontecer vários ruídos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, um estado emocional de insegurança, você fala um termo que eu não entendo, mas eu não vou perguntar, não vou te questionar, não vou tirar essa dúvida. Vou fazer aquela cara meio de que estou entendendo, no fim não estou entendendo nada, e a comunicação segue. Quando eu, líder, vou ver lá, e aí? Não era nada disso que eu tinha falado, mas é que eu achei, é que eu tinha entendido. Na verdade, quando ele fala, eu tinha entendido, é que na verdade ele não entendeu nada do que você falou. Então a gente precisa tomar cuidado, como o público conhece, né? É muito comum isso. Inclusive isso já ligado a uma outra questão também, principalmente pessoas que já têm uma certa experiência, um certo conhecimento, uma vivência, por exemplo, professores ou profissionais já mais sêniores, eles têm uma questão da comunicação às vezes muito para eles. Então, para ele aquilo é tão óbvio que ele está falando que ele traz uma comunicação incompleta, uma comunicação superficial. Porque para ele meia dúzia de palavras, para aquilo já faz sentido, ele capta. Mas quando ele está conversando com um receptor que é júnior, aquela meia dúzia de palavras não vai fazer sentido, não conecta, ele não consegue formar todo o contexto, porque falta know-how, falta experiência. Então, essa também pode ser um outro problema de ruído que a gente tem que entender. O meu receptor está no mesmo nível de conhecimento? Se eu falar ali de uma forma superficial, ele capta? Ou talvez eu tenha que ser mais didático, mais profundidade, preciso ser mais professoral na minha comunicação, detalhando exatamente o que eu preciso? Então, são todos esses contextos que a gente precisa entender. E também existe uma questão de influência externa, né? A gente fala muito da cultura organizacional, ou seja, o jeito de ser da empresa. Isso também muitas vezes coloca esses ruídos de comunicação, certo? As estruturas não facilitam muito a comunicação. As estruturas também fazem com que
eu, por exemplo, tenho essa inibição de perguntar, peraí, eu não entendi. Não, aqui você não pode falar nada, porque se você questiona o chefe, se você isso, se você aquilo, então isso começa a trazer até um processo de ansiedade, né, que também é um outro ruído da comunicação, a ansiedade. Eu como emissor, falando de ansiedade aqui, né, eu posso ter uma tendência de ser prolixo, né, na minha comunicação. Isso também é um ruído. O que é o prolixo? Aquele cara que fala e no fim você não entendeu nada, porque ele girou. Isso é uma conotação de insegurança por conta do emissor. Ele quer explicar tanto, ele quer não sei o quê, e aí, ou até por uma questão da insegurança mesmo, fica dando muita volta, porque quer entender como é que o outro vai receber, se ele pode falar, se não pode, né? Isso normalmente acontece no inverso, quando o colaborador vai falar com o chefe, né? Ele chega inseguro, será que eu dou essa notícia, será que eu não dou? Então é uma comunicação que ele vai tateando, vai entendendo, ele vai jogando fragmentos dessa comunicação, e aí, se ele toma uma invertida, vamos assim dizer, ele para a comunicação e essa comunicação fica incompleta, certo? Então, a gente precisa pensar em todos esses elementos, quando a gente fala dos ruídos, principalmente, quando eu quero ter uma comunicação assertiva. Por quê? Essa comunicação assertiva, o que eu ganho com isso? Eu ganho produtividade, eu vou ganhar resultados, eu vou ganhar tempo, eu vou ganhar mais tranquilidade, qualidade de vida, paz, uma série de coisas. Porque se eu me preparo, sei que o meu público, seja meu público uma pessoa, minha equipe toda, seja qual for, quais são os ruídos que eu posso, né, encontrar? Se é uma comunicação mais individual, isso é fácil, entre aspas, se eu líder conheço bem a minha equipe, isso é fácil, né? Então eu falo, vou falar lá com o Joãozinho, ele é assim, ele é assado, então eu posso ter um ruído, então eu já me preparo para esses ruídos, já vou trazer os artifícios da minha comunicação para quebrar essas barreiras, né? Se é um público que eu também conheço, falar, o João é assim, a Maria não sei o que, o Joaquim, então quando eu pego tudo isso e já me preparo, o que acontece? Eu tenho uma comunicação, essa comunicação chega bem ao meu receptor, ele consegue, né, falando aqui tecnicamente, decodificar essa comunicação, isso vai ter uma resposta positiva, certo? Ou seja, eu vou ter o resultado que eu espero. E aí eu tenho uma fala e o resultado que eu espero. Quando eu não me preparo e acabo soltando a comunicação de qualquer jeito, sem me preparar para isso, talvez eu fale 3, 4, 5, 6, 10 vezes e não consigo atingir o resultado. E com isso eu tenho uma equipe que não produz, uma equipe que acaba ficando desmotivada, eu acabo ficando estressado, saturado como líder, não aguento mais falar sobre isso, acabo abandonando a comunicação, e aí não vou ter os frutos e aí minha empresa vai pagar um preço muito alto por isso, certo? Então, pratique aí essas dicas sobre comunicação. Aqui é o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou falar sobre comunicação, ainda vamos trazer outros aspectos da comunicação assertiva, enfim, fique ligado. Curta aqui o nosso vídeo, compartilhe, comente, fale se a sua empresa tem problemas de comunicação e passe um feedback. Aplicando essas técnicas, o quanto a sua comunicação tem melhorado, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.